Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula, né? A nossa quarta semana de aula. E aí, tem estudado bastante? Espero que aproveitem a oportunidade para reverem todo o conteúdo já discutido, para que não acumulem material para estudarem. Porque dessa forma, pessoal, ficará mais fácil para vocês fazerem questionamentos comigo na sala virtual e com os professores mediadores também, ok? Queridos alunos, na nossa quarta aula, veremos os ensinamentos sobre os princípios fundamentais do direito ambiental, uma parte da nossa disciplina muito boa de estudar. Lembrando, já vimos os princípios do direito agrário, portanto, agora nesse momento, abordaremos sobre os princípios do direito ambiental, que são diferentes do direito agrário. Mas ambos, claro, né, estabelecem relação de intercomunicação, ou seja, uma interrelação, beleza? Além disso, também discorreremos nesse encontro sobre a legislação ambiental brasileira, que compreende desde a Constituição Federal de 1988 até as legislações que estabelecem a importância dos órgãos públicos ambientais. Feita a apresentação dos temas a serem abordados nessa aula, vamos iniciar então agora com uma discussão boa sobre os princípios do direito ambiental. Primeiramente, os princípios são mandamentos básicos e imprescindíveis que alicerçam uma ciência. Os princípios, vocês têm que entenderem que o objetivo deles é envolver valores, costumes e tudo que cerca o ser humano. Ademais, os princípios são vistos como normas, pessoal, como fundamentos jurídicos, ou seja, eles têm tanto valor como uma lei. Além disso, os princípios, eles são muito utilizados no direito, porque servem de base, de parâmetro, para que um juiz ou até mesmo outros aplicadores do direito possam defender ou contestar um interesse de alguém com alegações sob os princípios, que possuem valor probatório, ou seja, eles constituem elemento constituinte do direito, eles servem como prova diante de um caso concreto, não exatamente apenas uma lei, mas os princípios também. Nesse sentido, o direito ambiental, ele se apoia em princípios também, mas princípios esses específicos. Como é o nosso caso aqui, veremos sobre os princípios do direito ambiental. E além disso, o direito ambiental surgiu com a finalidade de pôr em prática medidas preventivas e repressivas de combate aos riscos e agressões ao meio ambiente, que, como todos nós sabemos, envolvem não apenas os seres vivos, mas os seres humanos também, e que muitas vezes somos alvos, né, de uma reação e agressões oriundas do desenvolvimento da sociedade moderna. Diante disso, agora faz-se necessário vocês conhecerem quais são os princípios do direito ambiental. Vamos ver? Começando pelo princípio da legalidade. O que esse princípio da legalidade quer dizer? Por esse princípio, exige-se que todos nós devemos obedecer o que a lei determina. Isso significa que não podemos agir contrariamente à lei, porque estamos restritos à lei, ou seja, só podemos agir conforme o que a lei determina. Com base nesse princípio, fica a seguinte pergunta para vocês pensarem e responderem no final da aula sobre princípios, beleza? Bom, o caso é o seguinte: a empresa Delta resolveu instalar uma indústria num determinado espaço físico,
sem vistorias prévias e posteriores à instalação, bem como não solicitaram licenças ambientais necessárias, que nós já vimos na terceira aula. Fica a pergunta então, a empresa agiu corretamente, pessoal? Bom, vamos responder, né, isso no final da aula. Pensam. Avançando agora, temos o princípio da supremacia do interesse público, que é o nosso segundo princípio. Por esse princípio, prega-se a ideia da proteção ambiental, que é um bem de todos, ou seja, é um bem comum a todos nós, porque o meio ambiente é um bem coletivo e não um bem individual. Por isso, como a natureza é pública, pertence a todos nós, a sua proteção deve obedecer o princípio da prevalência do interesse da coletividade. Outro princípio importante, além do da supremacia do interesse, né, público sobre o privado, é o da indisponibilidade do interesse público, no qual esse princípio determina que o meio ambiente é um bem de todos, ou seja, é um bem comum a todos nós, devendo sempre ter caráter indisponível, já que não pertence a este ou aquela pessoa, é um bem de todos. Há também o princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, que determina que a administração pública e a coletividade, representada por todos nós seres humanos, e que estamos ou pertencemos ao território brasileiro, devemos assegurar, garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa é a ideia. Ou seja, esse ambiente protegido e sadio. Pessoal, vamos agora abordar, então, um outro princípio, mas muito significativo, que é o princípio da prevenção ou da precaução. Na verdade, esse princípio traz o ideal de protegermos, de defendermos o meio ambiente antes dele ser posto em prejuízo ou mal utilizado pelo homem. Porque, como todos nós sabemos, há determinados prejuízos causados que são irreversíveis, como foi o caso, por exemplo, né, da mineradora Samarco, instalada no município de Mariana, em Minas Gerais, que acarretou um grande prejuízo para a fauna, a flora e até a população, e que não há formas de recuperar o que já foi destruído. Então, esse princípio da precaução vem estabelecer que, havendo ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental, como determina, por exemplo, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, de 1992, e preconizados também no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal de 1988. Até aqui tudo bem, pessoal? Bom, ademais, temos o princípio, né, um outro princípio, além do da prevenção, o princípio da obrigatoriedade da avaliação prévia em obras potencialmente danosa ao meio ambiente. Por este princípio, vocês devem entender que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, preconiza a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental, devendo, além de tudo, essa obrigatoriedade da avaliação prévia dos danos ambientais em obras antes delas serem efetivadas, concluídas, concretizadas. Se lembram que comentamos sobre essa questão na aula anterior? Pois é,
está aí a menção, mais uma vez, sobre a indisponibilidade das licenças ambientais e a necessidade continua de haver um estudo conciso do estudo de impacto ambiental com seu relatório, para que tudo ocorra bem com esses projetos, com essas construções, enfim. Outro princípio aqui é o da publicidade, que é um princípio que traz o caráter público dos relatórios. Estudo de impacto ambiental, também traz a publicidade da avaliação de supostos danos, enfim. Por esse motivo, envolvem todos os elementos que compõem um bem de todos, seja o meio ambiente sadio e equilibrado, por isso, devem haver essa publicidade da sua natureza pública, ou seja, diante disso, qualquer um de nós temos direito de acesso aos arquivos relacionados à implantação de uma empresa, né, a construção de uma empresa em áreas que pertencem ao povo. Outro princípio que eu gostaria de dar destaque aqui, né, no nosso estudo, no nosso encontro, é o da reparabilidade do dano ambiental, que é um princípio que está extremamente associado ao princípio da prevenção, ou também conhecido como princípio da precaução, já estudado agora acima. Se o princípio da prevenção, gente, é percebido, observado e respeitado, jamais ensejará a obrigatoriedade de reparação de dano causado à natureza. Mas uma vez que o homem, por meio de suas ações econômicas e políticas, desvirtuam o objetivo maior, que é o atendimento aos elementos que vão incidir na prevenção do dano, acaba acarretando aí prejuízos ao meio ambiente. E pela prática lesiva, quando há essa destruição, o poder público, ele autua os responsáveis pelos danos causados. E essas autuações se dá por meio de multas e outras sanções, que podem ser leves ou graves, tá? Dependendo do dano causado. Dessa maneira, preconiza o artigo 4º, inciso 7º da Lei 6.938 de 85, que obriga ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados. Ademais, está associado ao princípio da reparabilidade do dano ambiental, ao da publicidade, informação, princípio do poluidor pagador, o famoso princípio da responsabilidade, que impõe que todos que praticarem um crime ambiental estará sujeito a responder na medida de sua culpabilidade por intermédio de aplicação de penas, tanto na esfera civil quanto penal, administrativa, também trabalhista e tributário, por exemplo. Dentro desse princípio da responsabilidade, temos a Lei 9.605 do ano de 1998, que trata dos crimes ambientais. Temos também que a Lei 6.938 do ano de 1981, em seu artigo 14, trata da responsabilidade objetiva do degradador, ou seja, de quem causou o dano ambiental. E para finalizarmos a discussão sobre os princípios do direito ambiental, damos ênfase, né, pessoal, ao princípio da educação ambiental, né, ao também desenvolvimento sustentável e ao princípio da cooperação internacional, para assim fecharmos a discussão sobre os princípios. A respeito do princípio da educação ambiental, é interessante vocês assimilarem que a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Política Magna, né, conhecida como nossa Carta Política Suprema, mãe, que orienta todas as outras legislações brasileiras, prevê que compete ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Desse modo, atualmente já conseguimos ver as instituições de ensino, com auxílio do poder público, realizarem, motivarem práticas sustentáveis e educacionais que aprimoram a importância do meio ambiente ser valorizado, ser utilizado mais por meio de práticas simples que agregam valores e princípios para a população. Nesses moldes, temos o princípio da cooperação internacional, que trata da cooperação entre as nações e a qual o Brasil faz parte, né? Ele é adepto a modelos internacionais e de parceria para que o meio ambiente seja protegido, porque discutem através de suas convenções internacionais e tratados também internacionais os problemas mundiais causadores de degradação ao meio ambiente. Bem como também, né, eles preocupam em proporcionar à sociedade moldes de um ambiente ecologicamente protegido por meio de técnicas usuais e etc. Ok, gente? E, para encerrarmos a discussão sobre os princípios, se lembram da pergunta feita acima, a qual eu disse que teceríamos comentários, né, ao final da aula? Pois é, então vamos lá. A empresa não agiu corretamente, uma vez que ela afrontou qual princípio? Foi o princípio da legalidade, bem como o princípio da publicidade e o princípio da informação, já que é um dever de toda empresa que deseja ser instalada em algum lugar, passar primeiro pelos trâmites de licenças ambientais, a qual vimos, que são 3, que podem ser do tipo de licença de instalação, licença prévia e a licença de operação. E também passar pelo crivo do relatório final, né? Que é o quê? Que é o relatório da vistoria, com a assinatura também de todos os responsáveis pelo projeto. Bom, terminamos mais uma parte da nossa 4ª aula. Peço a vocês, né, que reforcem os estudos sobre os princípios. E agora daremos sequência para a legislação ambiental brasileira, que é o nosso último tema a ser discutido.